Olá, pais conscientes! Bem-vindos à série Você Pergunta e Eu Respondo. Você está preocupado porque o nariz do seu filho não para de crescer de tanto que ele mente? Se sim, fique comigo aqui no vídeo, porque hoje vou falar sobre mentira infantil. Falar a verdade é uma virtude, mas de um modo geral todos nós já mentimos por alguma razão. E os pais ficam chateados quando os filhos mentem, mas nem sempre os próprios pais conseguem praticar 100% dessa virtude. Seja por não querer se expor, por medo de magoar alguém ou por uma questão social. Mas aí você vai me perguntar: Josley, por que as crianças mentem se não estão totalmente inseridas dentro desse contexto social que pode levar à mentira? A neurociência explica que até os 4 anos a criança ainda não tem o pensamento totalmente organizado. Por isso, com frequência, ela mistura a realidade com fantasia, mesmo sem querer. E sim, isso é normal, a criança fantasiar, imaginar, criar situações, porque tudo isso faz parte importante do desenvolvimento e da formação da inteligência emocional das crianças. Ao fantasiar, a criança aciona o potencial de criatividade e assimila valores além de expressar suas emoções. Quer ver um exemplo? As crianças usam os heróis como inspiração para aquilo que desejam praticar ou aquilo que pensam que não conseguem dar conta. Funciona como uma projeção e assim elas conseguem romper seus limites emocionais e a gerar senso de realização. Muitas vezes, a intenção da criança ao mentir ou inventar uma história é satisfazer uma necessidade dela ou agradar aos outros. Por isso, a criança encontra na fantasia uma forma de ser aceita e compor esse cenário que lhe parece conveniente e favorável. Além disso, o cérebro infantil está em plena formação e isso permite esse vai e vem entre a realidade e a fantasia, que não configura, em hipótese nenhuma, desvio de caráter. Até porque, minha gente, seria muito cedo para se chegar a essa conclusão ou colocar um rótulo na cabeça da criança dizendo que ela é mentirosa. Se você quer entender um pouco mais sobre rótulos, eu tenho até um outro vídeo falando sobre isso. Muitas vezes, quando as crianças verbalizam o processo de imaginação, inventando histórias, alguns pais já consideram isso como de fato uma mentira de caráter nocivo e brigam com a criança. Dão logo um corte, fazendo assim com que ela tenha seu lado lúdico e criativo limitado. E eu não estou dizendo aqui que você, como pai ou mãe, deva ignorar as mentiras do seu filho. Não é isso, gente. Mas você pode monitorar essas viagens mentais porque a criança não tem muito claro os níveis de risco e a diferença entre realidade e fantasia. Mas como identificar e orientar a criança sem restringir a criatividade? Você, como pai ou como mãe que convive com a criança, pode ficar atento e perceber se esse tipo de situação perdura por muito tempo. Além disso, é importante você identificar os motivos pelos quais a criança mente. Por exemplo, ela pode mentir por ter medo de apanhar ou ser reprimida. E se ela mente por medo, é que em algum momento ela se sentiu ameaçada ou pelos pais ou por alguém próximo a elas. Nesse caso, a mudança partirá dos pais para que a criança não tenha mais medo. Vale uma pesquisa sobre o dia a dia da criança e uma autoavaliação sobre o estilo de parentalidade que você tem adotado. Normalmente, a criança sente medo quando os pais são autoritários, porque elas ficam apreensivas. Eu tenho outro vídeo que falo sobre tipos de perfil dos pais. Vale a pena você assistir se quiser se aprofundar. Uma outra razão clássica para a mentira infantil é quando a criança se compara a outras e deseja se igualar. Nesse caso, ela mente para atingir uma posição de status perante as demais. Quando ela diz que domina determinada matéria ou que consegue, por exemplo, realizar uma tarefa inadequada à sua faixa etária, pode significar que ela esteja com um sentimento de menos-valia e mentindo para atingir o senso de pertencimento ao grupo. E esse tipo de mentira também ocorre muito entre irmãos, como forma de competição interna pela atenção dos pais. Para apoiar você a lidar com a mentira do seu filho, eu vou apresentar 3 dicas bem simples com base na disciplina positiva e fáceis de aplicar.
Vamos lá! A primeira delas é praticar a escuta ativa e tentar entender o que a criança está dizendo. Abra um canal de diálogo, pautado na confiança, evitando assim que a criança tenha medo de expor o seu pensamento. A origem da mentira pode ser uma necessidade da criança e assim você conseguirá negociar se vai atender ou não. Gente, brigar só piora e faz com que a criança minta ainda mais. A segunda dica é explicar a diferença entre o que é real e o que é imaginário, para assim definir limites entre o que pode e o que não pode. Um dos papéis dos pais é assegurar a integridade física e o bem-estar dos seus filhos. Por isso, impor limites serve para proteger as crianças também. A terceira e última dica é não fazer joguinhos. Se você já sabe que tem algo de errado, que aconteceu alguma coisa estranha, então crie armadilhas para pegar a mentira na criança. Nem pense nisso, por favor. Essa abordagem é inadequada porque você estará mentindo e manipulando a criança também. Além disso, essa atitude pode gerar desconfiança e afastamento. Eu já falei que os pais modelam os filhos, portanto, se você quer a verdade, seja honesto primeiro. Aproveite e mostre com apreço quando seu filho falar a verdade, mesmo em situações delicadas. Você pode usar frases do tipo: filho, obrigada por contar a verdade. Eu sei que foi difícil para você, mas eu estou feliz por você estar disposto a enfrentar as consequências. Mas eu também sei que você vai aprender a lidar com elas. Claro que isso é para crianças maiores, né, gente, que têm entendimento. Uma outra opção seria: filha, você não precisa mentir para a mamãe. Você fez bem em falar a verdade, sem medo. Isso já para crianças menores. Trabalhe com foco na solução em conjunto com seu filho de forma gentil, firme e honesta. Nessa hora, você pode aproveitar para fazer acordos com seus filhos, estabelecendo consequências para quando esses acordos não forem cumpridos, mas não com caráter de punição, viu, gente? Eu garanto que a relação de vocês, com o passar do tempo, vai ficar mais estreita, mais afetuosa, minimizando as chances do seu filho pedir ajuda lá fora, o que hoje é um risco, né? No mais, com carinho, atenção e respeito, você vai conseguir lidar com esse desafio. Fique atento aqui no canal, porque o objetivo é entregar conteúdo relevante para te ajudar a encontrar soluções práticas de acordo com a sua realidade familiar. Só para lembrar, a Academia de Pais Conscientes também está no Instagram, no Facebook, no podcast, no Spotify e no blog, além do meu site. Obrigada por me assistir e se fizer sentido para você, curta o vídeo e assine o canal para ser notificado a cada novo vídeo. Divulgue para quem você ama ou para um amigo. Fique ligado no próximo vídeo quando falarei sobre educação financeira na infância. Seu filho é consumista? Vamos falar como trabalhar nisso. Um abraço e até lá!